A paz do Senhor, meus irmãos, mais um devocional para a nossa meditação. E hoje nós vamos ler no livro de Mateus, capítulo 16, verso 13 em diante, que diz assim: E chegando Jesus às portas de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo: Quem dizeis os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outro Elias, outros Jeremias ou algum dos profetas. Disse-lhe Jesus: E vós, quem dizeis que eu sou? Deus de poder e Deus de maravilha, Pai querido e Pai amado, mais uma vez entramos nós na tua presença, te agradecendo por mais um dia, mais um devocional, e te pedindo que o Senhor vai de encontro a essa vida, a essa pessoa que está ouvindo essa mensagem, meu Pai amado, vai trabalhando no coração, na vida espiritual, meu Pai amado, vai trabalhando no físico, no emocional, que o Senhor vai agindo segundo a tua vontade, e que essas pessoas, meu Pai amado, não apenas venham ouvir, mas venham entender, compreender, receber a tua palavra de bom grado. É o que nós te pedimos agora e sempre. Amém, amém e amém. Irmãos, essa palavra, esse texto que nós acabamos de ler, ele é muito conhecido. E o que me chamou muito a atenção é o que Jesus pergunta para os seus discípulos. Quem estão dizendo por aí que eu sou? Quem sou eu para as pessoas? E eu quero te fazer uma pergunta neste dia. Quem é Jesus para você? Você realmente conhece Jesus? Sabe quem é Jesus? Para muitos, Jesus é apenas um amuleto de sorte. Para outros, é como se fosse uma roupa nova que usa agora e quando não quer mais, enjoa, deixa para lá. Para muitos, me perdoe a expressão que eu vou usar, é como se fosse uma laranja, chupa o caldo e quando tem só o bagaço, joga fora. Outros só quer usar Jesus quando precisa. Mas para você que está me ouvindo hoje, quem é Jesus para você? Jesus faz uma pergunta simples. Quem as pessoas estão dizendo que eu sou para elas? Aí eles começam a dizer assim, os seus discípulos dizendo assim, olha, uns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Jeremias, outros dizem que é algum dos profetas. Jesus, tudo bem. E eles pensam isso. Agora, e vocês que andam comigo? Quem dizeis que eu sou? Essa é a coisa mais importante, né? E a pergunta que não quer calar para nós cristãos, servos de Deus, né? Para nós que clamamos pelo nome do Senhor Jesus, que dizemos que servimos a eles, para mim como servo de Deus, crente, né? Que sou, quem é Jesus para mim? Para você que diz que serve a Deus, para você católico, espírita, quem é Jesus para você? Quem é Jesus para nós? Né? Quem sabe você também está pensando que Jesus é um apóstolo, é um discípulo, é um profeta, mas Jesus é muito mais do que isso, irmãos. Jesus não poderia ser João Batista, porque João Batista batizava com água, Jesus batizava com fogo e com o Espírito Santo. Jesus não poderia ser Jeremias, porque Jeremias chorou, meu irmão, por todo Judá. Jesus chorou por toda a humanidade e morreu por nós na cruz do Calvário. Quem sabe alguns pensam que ele poderia ser um dos profetas, Daniel, mas Jesus não poderia ser Daniel. Daniel foi jogado na cova dos leões. Jesus é o leão da tribo de Judá. Quem é Jesus para você, irmãos? Você conhece Jesus? Você anda com Jesus? Você conversa com Jesus? Ele conversa com você? Quem é esse Jesus? Ele é o amigo fiel, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, Criador dos céus e da terra. Ele é o Todo-Poderoso, mas nem os discípulos sabiam quem era Jesus. Se nós estudarmos a Bíblia um pouquinho só, quando Jesus está no barco, junto com os discípulos, ele dorme na proa do barco e vem uma grande tempestade. Jesus ali dormindo, os seus discípulos atemorizados, pensando que ia morrer, acorda Jesus. Até aí tudo bem, temos que chamar Jesus, mas é em todos os momentos. Jesus estava no barco, eles tinham que confiar em Jesus. Eles viram o que Jesus já tinha feito, multiplicação dos pães, multiplicações dos pães. Jesus tinha ressuscitado mortos, Jesus tinha curado enfermos, expulsado demônios. Então eles teriam que saber quem era Jesus, mas eles ainda não sabiam, porque quando Jesus desperta do seu sono, ele acalma a tempestade e a fúria do mar, e os seus discípulos vão abrir a boca para dizer: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Em outras palavras, andaram com Jesus, mas não sabia quem é Jesus. Tem muitos que dizem que andam com Jesus, mas não conhecem a Jesus. Os dois discípulos no caminho de Emaús, eles conversando entre si,
E Jesus aparece andando com ele, perguntando: o que vocês estão conversando? O que está acontecendo? E eles falam, sem saber que era Jesus: você não está sabendo da notícia, o que aconteceu? Como eles crucificaram o Cristo vivo? Eles começaram a falar sem saber quem era Jesus. Chega num determinado ponto, Jesus continua andando e eles começam a dizer: não, fique conosco, já está tarde, fique aqui conosco. Mas quando Jesus vai repartir o pão e dar graça, os olhos eles são abertos e eles reconhecem quem era Jesus. Por isso que eles vão dizer: olha, quando ele nos falava, o nosso coração ardia. Mas foi no partir do pão que eles foram conhecer Jesus. Irmãos, você que está me ouvindo, não espere as coisas ficar complicadas para conhecer Jesus, não. Conheça quem Ele é hoje. Ele é o teu Senhor. Ele é o dono da tua vida. Ele é quem te deu fôlego de vida. Ele é Senhor. Os discípulos aqui nesse texto que nós acabamos de ler também não sabem. Sabe por quê? Porque aí vai dizer algo interessantíssimo para mim e para você. E disse-lhe Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, verso 16, responde e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí você pode me dizer: então Pedro sabia, mas olha a resposta de Jesus. Jesus respondeu e disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que tu fez revelar, mas meu Pai que está no céu. Foi o próprio Deus que revelou quem era Cristo. Talvez você não está entendendo o que eu quero dizer para você. Jesus é Senhor, porque Deus já revelou, o Espírito Santo já revelou para você que Ele é o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é o Senhor da tua vida, Ele é o dono da tua casa, Ele é o dono da tua família. Então se apegue nesse Cristo, conheça esse Cristo, porque muitos conhecem a história de Jesus, mas não conhecem, meu irmão, o dono da história, que é Jesus. Muitos dizem conhecer, meu irmão, o livro de Deus, mas não conhecem o Deus do livro da Bíblia Sagrada. Então procure buscar, orar, consagrar, se aproximar de Jesus, saber quem Ele é para você. Ele não é apenas, meu irmão, um amuleto que você vai usar para dar sorte, não. Ele é aquele que aquele que te defende, que te protege. Ele é o teu escudo, socorro bem presente na hora da angústia. Ele é, meu irmão, a ponte, meu irmão, que te liga à tua vitória. Ele é tudo em todos e para todos. Ele é Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, nesse dia, aprenda isso, tenha essa confissão de fé. Jesus é o Senhor da minha vida. Jesus é o dono da minha casa, é o dono do meu casamento, é o dono dos meus filhos, é o dono do meu esposo, é o dono da minha esposa. Ele é o dono de tudo. Ele é Senhor soberano sobre as nossas vidas. E eu te faço novamente a pergunta: quem é Jesus para você? Fique com essa mensagem, com esse ponto de interrogação. Quem é Jesus para você? Eu sei quem Ele é para mim. Ele é o meu Salvador, o meu Redentor, o meu porto seguro, a minha rocha inabalável. Esse é o meu Jesus. Que o Senhor possa continuar te abençoando e que você possa continuar meditando e se aprofundando mais na palavra de Deus, conhecendo Jesus Cristo. Deus te abençoe em nome de Jesus.